A mudança climática causou a queda de Roma, ou em outras palavras, quão importante foi a mudança climática para a queda do Império Romano? Esta é certamente uma pergunta fascinante e que, por razões compreensíveis, é de alta relevância em nossos tempos atuais. É sabido que várias razões levaram à queda do Império Romano. É absolutamente impossível escolher apenas uma única razão e dizer que Roma caiu por este ou aquele motivo específico. Foi uma interação complexa de pelo menos 10, se não 20 ou mais razões que agiram simultaneamente. Já falamos sobre a maioria dessas razões em vídeos anteriores, desde as constantes guerras civis, resultantes principalmente do problema de sucessão não resolvido, até os problemas econômicos, resultantes principalmente da desvalorização da moeda, até más decisões de certos imperadores. A lista é muito longa, mas ainda não falamos sobre o quão importante foi o papel das mudanças climáticas em tudo isso, e então é hora de mudar isso. A queda do Império Romano é um tópico incrivelmente complexo, que compreensivelmente também é um dos mais simplificados em todas as ciências históricas. Isso é bastante compreensível, pois nós humanos somos bastante ruins em entender uma interação complexa de dezenas de razões diferentes, todas atuando simultaneamente. Assim, todos nós gostaríamos que Roma tivesse caído por aquele motivo específico, essa grande razão que ofusca todas as outras em sua pura importância. E claro, como você pode imaginar, cada um terá sua razão favorita, dependendo de suas próprias preferências ou visão de mundo. O economista tende a atribuir a queda de Roma, principalmente a problemas econômicos, a desvalorização da moeda romana, resultando em enormes problemas para o império. O virologista dirá, não, é claro que as grandes pandemias desempenharam um papel muito mais importante na queda do império, a Antonina a Cipriana, e por último, a praga Justiniana. Elas são as principais culpadas pela queda de Roma. Então o historiador militar dirá, não, foram claro más decisões militares que derrubaram este poderoso império. Então você sempre pode encontrar sua razão preferida e fazer um caso convincente de por que essa razão específica é a mais importante. E assim, naturalmente, era apenas uma questão de tempo até que as mudanças climáticas entrassem na lista, porque esse fenômeno preocupa compreensivelmente a mente de muitos pesquisadores hoje. Vivemos em uma época em que há evidências bastante conclusivas de que a Terra está ficando mais quente em média, o que, é claro, preocupa muitas pessoas. Portanto, muitas pesquisas são feitas nessa direção. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que as mudanças climáticas fossem analisadas no contexto da queda do Império Romano. E de fato, verifica-se que as mudanças climáticas podem ter desempenhado um papel importante nesse evento mais devastador da história europeia, esse apocalipse que atrasou a Europa tecnologicamente por 1000 anos. Agora, como seríamos capazes de analisar como era o clima durante os tempos do Império Romano? Felizmente, os cientistas têm duas ferramentas muito poderosas para voltar no tempo e tentar restaurar como eram as temperaturas e outros fatores climáticos, como precipitação ou poluição do ar, em tempos históricos. Uma dessas ferramentas é a análise de núcleos de gelo. Isso pode visualizar bem o quanto o Império Romano realmente impactou a poluição do ar. Os romanos impactaram o ar muito mais do que imaginávamos antes. Em um artigo de 2018 nos Anais da Academia Nacional de Ciências, pesquisadores publicaram alguns resultados altamente interessantes. Acontece que, como esperávamos, a poluição por chumbo era bastante alta nos tempos do Império Romano. A poluição por chumbo das amostras de núcleos de gelo pode ser precisamente vinculada a certos anos. E assim, podemos ver que o Império Romano realmente criou fortes emissões de chumbo, principalmente devido à fusão de grandes quantidades de ouro e prata para suas moedas. Mas claro, também para a fundição de minério de ferro e outras aplicações que exigiam a queima de madeira em larga escala ou a fusão de metais em geral. É perceptível que somente após 800 d.C., os níveis voltariam a subir, alcançando patamares similares à OS de 400 a.C. a 150 d.C. Especialmente durante a Pax Romana, houve uma consistência muito alta de poluição contínua por chumbo. Mas claro, isso é só um lado da moeda. É certamente fascinante saber que os romanos já tiveram um impacto tão grande no clima. Grandes áreas foram desmatadas em todo o Mediterrâneo para o cultivo de plantações, e a antiga Roma provavelmente foi a primeira cidade da história a experimentar poluição do ar e qualidade do ar semelhante a smog, devido à queima de madeira, como descrito por Sêneca, o jovem.
No entanto, ao contrário dos tempos em que vivemos agora, os romanos ainda não emitiam grandes quantidades de dióxido de carbono ou metano ou outros gases de efeito estufa, porque ainda eram uma sociedade pré-industrial. Eles ainda não tinham fábricas, e claro, os computadores pareceriam para eles como máquinas construídas pelos deuses. Apesar de seus altos padrões tecnológicos para a época, a internet e a capacidade de criar seus próprios sites pareceriam completamente incompreensíveis para eles. E graças ao Squarespace, você pode fazer o que os romanos não podiam, ou seja, criar os sites mais incríveis de todos em uma maneira super simples e fácil de entender. Squarespace é, sem dúvida, o construtor de sites mais fácil, mais intuitivo e melhor que atualmente existe neste planeta, na minha opinião. Não é preciso saber codificar, a otimização de busca já está inclusa e as melhores ferramentas de análise estão disponíveis. Com apenas alguns cliques e arrastando e soltando, você pode criar os sites mais impressionantes e eles já estão super otimizados desde o início. Seja para criar um blog de história, uma loja online ou qualquer coisa, o Squarespace é a melhor opção, pois já possui todas as ferramentas integradas. Planejo iniciar um blog sobre o fim do Império Romano, usando o Squarespace. Portanto, não hesite e vá para squarespace.com para um teste gratuito. E quando estiver pronto para lançar seu site, vá para squarespace.com para economizar 10% na sua primeira compra de um site ou domínio. E ao fazer isso, você não apenas cria um site super incrível por conta própria, mas também apoia este canal e ajuda a acabar com os equívocos sobre o final do Império Romano. Obrigado, amigo da história romana. Voltando à mudança climática e ao Império Romano, amostras de núcleos de gelo são uma boa ferramenta para reconstruir a poluição do ar, mas para entender as variações de temperatura e precipitação, outra ferramenta, a saber, amostras de anéis de árvores, acaba sendo mais adequada. Em outro artigo de 2011 publicado na Ciência, pesquisadores apresentaram suas descobertas a partir de uma extensa análise de anéis de árvores muito antigas ou restos de árvores e madeira da área do Mediterrâneo. A partir dos anéis das árvores, pode-se deduzir que o clima era bastante estável na área do Mediterrâneo por centenas de anos, até cerca de 200 d.C. Por séculos, condições ideais para a agricultura garantiam altos rendimentos de colheitas, favorecendo uma sociedade urbana que frequentemente dependia de grãos de outras áreas do império. Mas após 200 d.C., começou um período de resfriamento, e, em geral, as condições climáticas começaram a se tornar muito mais instáveis e voláteis. Isso durou até cerca de 550 d.C. E, coincidentemente, exatamente nesse período, o Império Romano enfrentou os maiores problemas que já teria. Depois de cerca de 200 d.C., mas especialmente em meados dos anos 200, o Império quase caiu, devastado por constantes guerras civis e invasões bárbaras, tanto que se dividiu em 3 partes. Apenas com grande dificuldade e por pura sorte o Império Romano sobreviveu a esses tempos. Então, o clima mais instável foi o culpado por isso? Bem, talvez indiretamente. O agravamento do clima poderia ter impactado as tribos germânicas, na medida em que a área onde viviam se tornou mais inóspita, convidando assim os godos, os alemani e os jutung, e muitas outras tribos a invadir o Império Romano em busca de condições de vida mais favoráveis. Então eu acho que o impacto foi mais indireto, porque depois dos anos 280 d.C., a situação se estabilizou novamente, e permaneceu bastante boa por cerca de um século, apesar dos efeitos do agravamento do clima. Então, não creio que a mudança climática explique essa recuperação milagrosa, porém, pode ter contribuído para forçar as tribos germânicas a invadir o território romano. Os anéis das árvores indicam que uma seca severa foi iniciada no meio do século IV, prolongando-se até cerca de 370 d.C. E este é exatamente o momento em que as grandes migrações começaram. Os hunos pressionaram para o oeste a partir da área ao redor do Mar Cáspio, o que pode muito bem ter sido iniciado por secas que tornaram a terra dos hunos muito mais inóspita. Portanto, buscaram pastagens melhores a oeste, entrando em conflito com os godos que fugiam dos hunos para o oeste e sul. Isso desencadeou a reação em cadeia que resultou nas grandes migrações. Não acredito que o Império Romano foi afetado pelo clima variável, pois os envios de grãos para Roma seguiram constantes por séculos. E mesmo tão tarde quanto 425 d.C., Roma ainda recebia grandes quantidades de grãos da África, e o mesmo acontecia com Istambul do República Árabe do Egito. Mas indiretamente,
as mudanças climáticas podem muito bem ter desempenhado um forte papel na criação dessas grandes ondas de migração, que acabariam resultando na queda do Império Romano do Ocidente. No entanto, após a queda do Oeste, pode realmente ter ocorrido um resfriamento climático tão severo que realmente teve um impacto direto no Império Romano e não apenas um indireto. Quando o Oeste caiu, o Império Romano do Oriente não apenas sobreviveu, mas graças a alguns imperadores e generais muito capazes. Em primeiro lugar, o lendário Flávio Belisário até conseguiu recuperar alguns dos territórios perdidos do antigo Império Romano do Ocidente. Mas em 536 d.C., de repente, do nada, começou um período de resfriamento extremo, que também pode ser confirmado pelos anéis das árvores que eram extremamente finos em 536 e nos anos seguintes. Isso indica que deve ter havido um resfriamento extremo que durou alguns anos. Isso também é confirmado por Procópio de Cesareia, que naquela época acompanhou Belisário em suas campanhas, e ele escreveu que o sol estava muito fraco durante o dia, como se houvesse uma névoa constante no ar, e que estava tão frio que às vezes até nevava no verão. Esse evento extremo de resfriamento também pode ser confirmado por amostras de núcleos de gelo, porque podem ser encontradas quantidades incomumente grandes de cinzas vulcânicas, correspondendo exatamente a 536 e aos anos seguintes, o que significa que esse evento de resfriamento pode ter sido global, criado por várias grandes erupções vulcânicas em algum lugar do planeta. Comparado ao clima instável de 250 d.C. e posterior, isso teve realmente consequências diretas e dramáticas para o próprio Império Romano. Como resultado, as colheitas renderam pouco, causando uma grande fome no Império. Isso já matou muitos e debilitou o sistema imunológico dos sobreviventes. Mas então aconteceu outro desastre, que provavelmente está ligado ao evento de resfriamento global. A peste apareceu no República Árabe do Egito em 541 d.C. A bactéria Yersinia pestis chegou possivelmente do leste naquele ano, e se espalhou por todo o Império, durando até cerca de 549 d.C., matando milhões de pessoas com seus sistemas imunológicos já enfraquecidos pelos anos anteriores de fome e frio. Este brutal triplo golpe de frio, fome e peste veio no pior momento possível, quando o Império Romano estava se expandindo novamente, e isso realmente trouxe a expansão do Império a um abrupto fim. Não é coincidência que exatamente após a chegada da peste, a sorte do Império começou a mudar. Até 540 d.C., mesmo apesar do frio e da fome nos últimos 4 anos, o Império conseguiu, em um período de apenas 7 anos, reconquistar o reino vândalo e a maior parte do reino ostrogótico. Em 541 d.C., então, Totila, o novo rei dos godos, subiu ao poder, e a guerra que poderia ter sido vencida já então e ali, se arrastou por mais 14 anos, mergulhando completamente a Itália em total caos, matando inúmeras pessoas e destruindo quase tudo que restava da antiga sociedade romana. Apenas em meados dos anos 550, a guerra foi então vencida para o Império Romano, e uma pequena parte do sul da Espanha também foi conquistada ao fazer uso efetivo da Guerra Civil Visigótica, que assolava durante aqueles tempos. Mas o Império Romano, completamente exausto após 2 décadas de clima frio, falhas nas colheitas, fome e peste, simplesmente não tinha mais a mão de obra necessária para manter efetivamente esses territórios conquistados. E aqui, de fato, o resfriamento do clima veio no pior momento possível, e eu acho que se isso não tivesse acontecido, o Império Romano poderia ter sido capaz de continuar sua expansão, ou pelo menos, manter os territórios recentemente reconquistados por mais tempo. Mas por causa desses eventos, pouco tempo depois, o Império Romano perdeu quase todos os territórios que havia conquistado, e apenas 100 anos depois, perdeu ainda mais território para o recém-surgido Califado Árabe. Então sim, aqui de fato a mudança climática foi a principal culpada pela má virada de eventos para o Império Romano. Portanto, vemos que a mudança climática foi de fato um fator que moldou as fortunas do Império. Provavelmente desempenhou um papel na criação das migrações do século III ao V d.C., na medida em que empurrou as tribos bárbaras para o oeste e sul para o Império Romano, resultando assim na crise do século III e mais tarde na queda do Império Romano do Ocidente. E a mudança climática teve um impacto direto e muito negativo no Império Romano nos tempos de Justiniano e Belisário. Portanto,
devemos certamente incluir a variabilidade climática como um ponto adicional importante que de fato contribuiu para a queda do Império Romano. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Por favor, apoie meu trabalho no Patreon ou com uma associação no YouTube, pois a sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. E eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso novo apoiador Sul Invictus Titanozan, ou Titanozan. Muito obrigado, Titanozan, por apoiar este canal de maneira tão generosa. E eu também gostaria de agradecer ao nosso novo membro, Augusto José Bill Volkenborn. Muito obrigado, Joseph, por apoiar este canal de maneira tão generosa. Este canal existe graças a pessoas maravilhosas como você, que optam por apoiá-lo generosamente. Não posso agradecer o suficiente. E claro, agradeço a todos que estão apoiando este canal de qualquer forma. Agradeço a você, meu amigo. Para aprender mais sobre os estados remanescentes do Império Romano do Ocidente, assista ao vídeo no canto superior direito. Se quiser aprender sobre outro fascinante estado do Império Romano na África, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço mais uma vez aos amigos da história romana. Gratias tibiago e benevolete.